Olá, tudo bem? A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos fazer outro estudo em nome de Jesus Cristo, diante das dificuldades, para poder estarmos pregando a palavra. Mas Deus, ele é maravilhoso, fiel e justo. Jesus nos ama com grande amor e carinho, disponibilizando de vir a este mundo, passar pelo sofrimento da cruz do Calvário para nos dar vida. Mas o estudo de hoje, compartilhar a palavra do Senhor Deus, que está no livro de João. O que nós esperamos? Qual é a maior promessa da Bíblia? Qual a maior promessa bíblica? A volta de Jesus. Esperamos confiantes, como muitos irmãos lá no passado que já partiram, muitos profetas que vieram pegar o Evangelho de Cristo e já partiram. E eles partiram confiantes, alicerçados e convictos que breve Jesus Cristo voltaria para levar o teu povo para morar lá no céu. E hoje nós não é diferente. Nós vivemos no mundo confiante e esperando, apressando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero compartilhar um texto bíblico com os irmãos, amados amigos, que está aqui, que eu vou ler agora para vocês, e daqui a pouco nós vamos entrar na palavra de Deus. Fala sobre a volta de Jesus. Desde que nossos pais, ou seja, desde que nossos primeiros pais transgrediram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão um fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra e a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores, quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte. Ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará, a noite do pecado terá um fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Amém? Então nós esperamos confiantemente, como esse texto falou, né? A sombra do mal passará, a noite do pecado vai ter um fim. Ou seja, o pecado breve vai ter um fim, porque Jesus Cristo vai voltar para acabar definitivamente, destruir definitivamente que é Satanás, o causador de todas as coisas erradas. Ele é o inimigo número 1 de Deus e é o nosso inimigo também. E Deus, ele prometeu que Jesus Cristo voltaria. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Cristo voltará em breve para levar o teu povo para morar lá no céu. Vamos ver essa promessa bíblica maravilhosa, cheia de esperança, que está no livro de João 14, versículo 1 ao 3. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Será que é verdade? Essa promessa tem validade? Vamos descobrir na Bíblia, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Assim diz João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, a maior promessa da Bíblia é essa, que Jesus Cristo foi preparar moradas e em breve Jesus Cristo voltará para levar o teu povo para morar no céu. Assim como diz o versículo 3 do capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Glórias a Deus. É Bíblia, meu irmão. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus está aberta em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Então esta é a maior promessa, que Jesus Cristo veio e foi preparar moradas. E em breve ele voltará novamente, a segunda vez, para levar o teu povo para morar lá no céu. Né? O que ocorrerá com os mortos e os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Porque a Bíblia nos diz que vai haver duas ressurreições. Uma para a vida e uma para a morte. Então, nós temos que confiar, crer que Jesus Cristo breve voltará para nos levar para morar lá no céu. Amém? Mas o que o texto bíblico diz? De 1 Tessalonicenses, de capítulo 4,
versículo 16. Vamos para 1 Tessalonicenses. Abrir aqui a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, que vai nos dizer: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ao ouvir da voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens dos céus, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor no céu. Amém? Glórias a Deus. Então a palavra de Deus ela está nos dando uma certeza que a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a Bíblia já está falando que vai haver duas ressurreições. Dois tipos de classe de pessoas vão ser ressuscitadas. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos nesta terra, vai ser arrebatados vivos para o encontro do Senhor nas nuvens do céu. Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não vai pisar nessa terra porque está contaminada de pecado. Por isso que ele vai ficar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, porque essa terra está contaminada. Vai ser necessário que ele venha destruir. Depois de 1000 anos que nós vamos morar lá no céu, que nós vamos ver futuramente, a nova Jerusalém vai descer. E aí agora, Deus ele vai destruir o inimigo, que é a morte, e vai jogar no inferno. E aquelas pessoas que não ouviram a voz de Deus, que não deram crédito à palavra de Deus, rejeitaram Jesus Cristo como seu único e salvador das suas vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer claramente o que vai acontecer com essas pessoas, porque eu não posso distorcer a palavra de Deus. Eu tenho que pregar o que está escrito na Bíblia. Então o que está escrito no livro sagrado, eu compartilho. O que não estiver escrito, o que não está ao meu alcance, eu não vou compartilhar, para mim não estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus, meus amados irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo que os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. Vivos e fiéis serão transformados e transladados. Os vivos vão ser transformados, ou seja, esse corpo mortal, ele vai ser transformado para receber a imortalidade que o Senhor Deus vai nos conceder na manhã da ressurreição. E o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Aquelas pessoas que nós chegamos, pregamos o Evangelho, muitos dos irmãos chegam lá, pregam o Evangelho, dão um folhetinho, fala que Jesus ama, Jesus salva, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E muitas das pessoas elas não dão crédito, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. Assim como a palavra do Senhor é verdadeira, eu também tenho que ser verdadeiro. Eu não posso distorcer a palavra do Senhor para poder passar a mão na cabeça de minha família, de um amigo, de ninguém. Ou seja, a palavra de Deus ela é sim, sim ou não, não. Jesus ele nos ama, ele nos corrige, porque ele nos quer ao lado dele. Mas o que vai acontecer com aquelas pessoas que não aceitaram, rejeitaram Jesus Cristo como seu único e salvador? Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 15 ao 17. Versículo 15 ao 17 que nos diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, aquelas pessoas que não se prepararam, que acharam que Jesus Cristo não iria voltar, então eles vão correr para as cavernas, vão pedir para os rochedos cair por cima dele, mas eles não vão conseguir morrer, porque já cessou-se. A morte já não vai existir. Vão buscar a morte, vão tentar se matar, mas não vai conseguir. Aquelas pessoas que não deram ouvido, que renunciaram, que não quiseram servir a Jesus Cristo, vai acontecer com essas pessoas. Porque a palavra do Senhor ela é verdadeira e jamais nós podemos distorcer a palavra de Deus, porque diz: buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles.
Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Ou seja, o poder de Jesus Cristo é tão grande, mas tão grande mesmo, que quando Saulo viu aquela luz, ele se prostrou-se, caiu por terra e ele ficou cego de imediato, porque o resplendor de Deus, meu irmão, é mais forte do que o brilho desse sol. Ainda tem pessoas que falam que vê Jesus Cristo e que vê Deus face a face. Amados, jamais eu posso acreditar no que a Bíblia não me garante. Se aconteceu que as pessoas viram Jesus Cristo, viram Deus no passado e ficou cega, como Saulo, como eu posso acreditar hoje? Nós temos que pregar o que está escrito na Bíblia. Como diz que aquelas pessoas que rejeitaram Jesus Cristo como o único Senhor das suas vidas, eles vão correr para as cavernas porque vão ver a glória de Deus e vão estar com medo, porque eles não se prepararam para receber Jesus Cristo. E de quantas mortes, né? De quantas ressurreições a Bíblia fala? De quantas ressurreições? Nós temos que saber de quantas ressurreições a Bíblia fala. Então vamos voltar para João, capítulo 5. João 5, 28. João 5, 28 ao 29, que vai nos falar. Vai haver quantas ressurreições? Quantas ressurreições a Bíblia está nos garantindo? Então nós temos que crer, acreditar no que está escrito na Bíblia. O que está escrito no livro sagrado. O versículo 28 do capítulo 5 nos diz: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, uma ressurreição. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, segunda ressurreição. Ou seja, quando a trombeta de Cristo soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E a Bíblia fala que vai haver duas ressurreições. Uma para a vida e uma para a morte. Então nós temos que fazer parte da primeira ressurreição. Temos que rejeitar, renunciar ao mundo. Viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Para quando Ele voltar, nós possamos morar lá no céu. E viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então a Bíblia está nos falando que vai haver duas ressurreições. Uma para a vida e uma para a morte. E qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25, 41. Aqueles que rejeitaram Jesus Cristo como seu único e Senhor das suas vidas, não deram crédito ao Evangelho de Deus. Então, nós vamos ver aqui em Mateus 25, 41. O que nos diz Mateus 25, 41? Nos diz: Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, não deram ouvido à palavra de Deus, não deram ouvido à pregação do Evangelho. O que é que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, mas aqui tem uma vírgula. O fogo eterno é preparado para o diabo e para os seus anjos. Não é para os seres humanos. Mas nós, por maioria das vezes, fazemos as nossas escolhas erradas. E naquele grande dia, infelizmente, vai ter que se cumprir a palavra de Deus. Mas aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e Senhor das suas vidas, o que é que ele vai falar? E diz aqui, ó: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então vai dizer: Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, nós temos que fazer parte da primeira ressurreição. Nós temos que fazer parte do povo de Deus, meus amados. Então é hora de parar, de refletir o que é que o mundo nos oferece, o que é que este mundo nos oferece. Às vezes eu posso estar falando: eu vou me divertir, como fala o irmão Lázaro, eu vou me divertir, eu vou para um bar, vou fazer festa, vou fazer aquilo. Mas muitas das vezes no bar não está se divertindo. A possibilidade de morte ali é 90% maior.
do que estar na igreja, porque a pessoa acha que está se divertindo, mas está colocando a sua vida em risco, né? Quantos filhos têm feito suas mães chorar, né? Quantos jovens já desceram à sepultura neste dia de hoje, durante este mês, durante estes 6 meses de ano de 2018? Quantos jovens já desceram à sepultura por acidente de moto, de carro, bêbados, embriagados? Infelizmente, o inimigo ele disse que veio para roubar, para matar e destruir. E o que ele está fazendo? É o foco dele. O que ele sabe fazer é roubar, matar e destruir. Então que nós possamos tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo como o único e Senhor das nossas vidas. Mas nós precisamos aceitar Jesus Cristo e morrer definitivamente para o pecado e nascer para uma nova vida. Amém? Glórias a Deus. Que possamos tomar a decisão de seguir Jesus Cristo com fidelidade. Porque na manhã da ressurreição nós possamos ressuscitar para a vida e não para a morte. Porque a Bíblia nos diz que vai haver 2 ressurreições. Uma para a vida e outra para a morte. Então possamos fazer parte na primeira ressurreição e não na segunda. Porque o fogo do inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi para nós seres humanos. Mas infelizmente a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Até a próxima.